Daí, pessoal, mais uma resolução. O governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências com a condição de que no mínimo 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Ao receber o terreno retangular ABCD, em que AB é igual a BC sobre 2, Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A para a construção de sua residência, de acordo com o desenho no qual AE é igual a AB sobre 5 e é lado do quadrado. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele... Bom, aí tem que duplicar a medida do lado do quadrado, ou triplicar, ampliar do quadrado em 4%, enfim. Bom, então pensar assim, ó. Esse problema ele é bastante... chega quase a ser confuso, né? Pela maneira como as informações estão colocadas, e são várias informações aí. Então vou colocar assim, ó. Primeiro, que o governo então cede terrenos e a família, na hora de construir a sua casa, né, precisa deixar 94% da área livre e construir somente no restante. Então vou começar a anotar isso. Então eu preciso que 94% fique como área de preservação. Área de preservação, ok. E aí tem aqui o desenho, né, que representa a área cedida pelo governo, esse retângulo ABCD, como ele fala, né, ao receber o terreno retangular ABCD. AB é igual a BC sobre 2. Então, AB, ó, AB, isso aqui, ó, é igual a BC, tudo isso sobre 2. Ou seja, o que quer me dizer com isso? Que esse lado menor é metade desse lado maior. Então, é a isso que ele se refere. Então, se eu chamar esse lado aqui, por exemplo, de X, olha só, se eu chamar isso aqui, ó, de X, então eu sei que esse lado aqui maior é 2x. Ok? E ainda diz que Antônio demarcou a área quadrada do vértice A para construção da residência de acordo com o desenho, e aqui diz, ó, que o AE é AB sobre 5. Então esse segmento aqui é AE, e aí nota que AE também é igual a esse outro segmento, já que aqui eu tenho um quadrado. Então esse AE aqui equivale a quem? A AB sobre 5. Então nota que se eu chamei AB de X, então isso aqui, ó, é X sobre 5. Então, de acordo com o problema, eu tenho um lado do retângulo X, o outro lado maior é o dobro, né? Que está dizendo que a B é igual a BC sobre 2. Eu ainda posso, a partir disso, reescrever dizendo que 2 vezes AB é igual a BC. Está na mesma, né? Então, BC é o dobro de AB. E que AE é 1/5 de AB. Então, se AB é X, aqui eu tenho X sobre 5. Ok. E aí, olha só. Eu preciso que a área livre fique... Que a área livre, a área aqui amarela, seja 94% de tudo, já que é a área de preservação. Aqui 94%. E aqui no caso, né? Não sei se eu vou precisar na resolução, mas isso aqui deve equivaler no máximo a 6%. A construção deve ser no máximo 6%. Bom, e agora então eu vou para os cálculos a partir disso. Então eu vou pensar assim, ó, eu vou calcular primeiro a área do terreno inteiro. A área do terreno é igual base vezes altura, é retângulo, né? Base vezes altura. E aí eu tenho a base 2x e a altura x. Então a área total, né? A área do terreno que a família recebeu
é igual a 2x ao quadrado. E a área da construção, vou botar assim, ó, a área da casa é igual a lado vezes lado, né, já que é um quadrado. Lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então isso é igual a x sobre 5, que é o lado do quadrado, x sobre 5 ao quadrado. Isso, por sua vez, resulta a área da casa resulta em x ao quadrado sobre 25. E aí eu vou procurar o cálculo que estabelece o percentual equivalente a x ao quadrado sobre 25 em relação à área total, que é 2x ao quadrado. Então eu vou fazer uma comparação percentual, ó, entre esses dois valores, para verificar quanto por cento eu tenho aqui na área da casa. Então vou pensar isso, ó. Eu vou dizer que 2x ao quadrado equivale a 100%. E aí eu vou pensar em x ao quadrado sobre 25 para verificar quanto isso vale percentualmente. Então isso aqui vai valer p%. O p fica isolado, vou multiplicar cruzado, aqui, ó, 100 que multiplica x ao quadrado sobre 25. Quem multiplica aqui o p, ó, fica dividindo, então isso aqui divide por 2x ao quadrado. Então p, que é a porcentagem relativa à construção, né? Posso fazer aqui algumas simplificações, ó. 100 cancela com 25, que dá 4. Vou fazer devagar isso aqui, ó. Eu tenho então 4x ao quadrado sobre aqui 2x ao quadrado. Olha como ficou bem simples isso. Cancelo aqui x ao quadrado, me sobra 4 por 2, e aí eu tenho que p é igual a 2, ou seja, 2%. Então, a área da casa aqui, ó, equivale a 2%. Então, eu tenho que essa área da casa está dentro do padrão. Por quê? Porque eu preciso que a área livre fique 94%. Se a área da construção é 2%, ou seja, se isso aqui está valendo 2%, é porque eu tenho área de preservação igual a 98%. Então está dentro do padrão, né? Tá tranquilo. Mas aí a pergunta é, nesse caso, a área definida por Antônio, onde vai fazer a construção da casa, atingiria exatamente o limite, ou seja, que limite é esse? Os 6%, né? Porque se eu quero 94% livre, eu posso construir até 6%. Então, essa construção atingiria 6% quando? Quando duplicasse a medida do lado quadrado? Bom, não sei ainda, vou pensar sobre isso. Letra B, triplicasse a medida do lado quadrado? Bom, em relação ao lado quadrado fica um cálculo mais complexo, eu tenho que pensar depois. Letra C, triplicasse a área do quadrado. Olha só, a área do quadrado deu 2%. Se eu triplicar, eu tenho o que? 2% vezes 3. E aí eu fico com 6%, que realmente é o que? É a área máxima destinada à construção. Então, realmente, se eu triplicar a área, e não o lado, triplicar a área do quadrado, eu vou ficar com 6%, já que é o triplo de 2%, fico com 6%, que é a área máxima destinada para a construção. Ok? Um outro aspecto resolutivo que eu posso dar para essa questão é resolvê-la através de valores. Em vez então de eu chamar esse lado aqui, ó, como eu fiz na resolução anterior, aqui chamar isso de x, aqui 2x, esse lado x sobre 5, em vez de fazer isso, eu vou adotar valores. Então, claro que eu vou começar pelo valor menor. Então,
Não seria interessante, por exemplo, começar com esse lado aqui 2, chamar de 10. Aqui seria 5 e aqui seria... Bom, aqui seria 5 sobre 5, por acaso seria um bom valor. Mas eu começar, por exemplo, esse lado maior aqui, chamar isso, sei lá, de 15. Isso vai dar problema, porque depois a metade de 15 aqui, esse x seria 7,5. Então eu posso aí ter algum tipo de conflito em termos de valores. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar por esse valor menor, que eu vou adotar aqui, ó, eu vou fazer uma atribuição com uma medida igual a 1. Então esse quadrado tem lado 1, aqui também, ó, é 1. O que eu sei? Que o AE é AB dividido por 5. Então esse lado aqui tem que ser 5 vezes isso. Tem que ser o quíntuplo. Então esse lado aqui, ó, tem que ser igual a 5. Já que esse lado aqui é 1/5 de AB. E esse lado BC, a gente sabe que é o dobro de AB. Então aqui será 10. Então, em vez de trabalhar agora com valores em x, eu trabalho com valores numéricos. E eu fico com isso, ó. A área total, que é a área do terreno, né? É igual a base vezes a altura. 10 vezes o 5. E aí eu tenho a área total igual a 50. Já a área destinada à construção, vou chamar assim, área da casa, que é igual a quadrado, portanto, lado ao quadrado, isso vai resultar para mim 1 ao quadrado, a área é 1. Então, a área da casa é igual a 1. Aí vou pensar, ó, esse 50 que era total, 50, sei lá, metro quadrado, quilômetro quadrado, como queiram, esse 50, ele é o 100%, é a área toda do terreno. E a área destinada à casa, 1, vai ser x. Aí cruza 50 vezes x, ou cruza aqui direto, ó, deixa o x isolado. Aí lembra, quem cruza com o x já fica embaixo dividindo. E o outro cruzamento vai para cima, 1 vezes 100. 1 vezes 100. 1 vezes 100 dá 100, 100 divide por 50 é x, e aí de novo eu encontro que o x é igual a 2%. Ou seja, esta área aqui, ó, mais uma vez, eu chego à conclusão que é 2%. E na letra C diz que atingiria o máximo da construção se eu triplicar a área do quadrado. Lembra, né? Que eu tenho que ter aqui no máximo do quadrado 6%. Aqui o máximo é 6%. E a área de preservação, portanto, 94%. Então, se eu posso construir até 6% e eu estou construindo só 2%, eu posso aí triplicar esta área para atingir os 6%. E aí se confirma a letra C. Ok? Então eu te apresento aí dois aspectos resolutivos. Fico por aqui, um forte abraço. Espero que os vídeos estejam te ajudando na tua preparação. Fica meu abraço e até a próxima.